boa tarde a todas, acho que já é boa tarde. Vamos falar aqui de algo muito impressionante, que a mim me impressiona imenso. Vamos falar de um gênio, que a maioria das pessoas nem sabe que existe, um gênio da matemática, e não estamos a falar de ninguém que a maioria conhece, ok? Como Einstein, Leonardo da Vinci, nada disso. Vamos contar esta história para quê? Para perceberem que todos nós somos gênios em alguma área. O problema é que nós não deciframos a nossa genialidade e muito menos nos dedicamos a tornar-nos bons naquilo em que nós somos uns gênios. Porquê? Porque achamos que nascemos com um dom e como nascemos com um dom, a coisa vai ser médico, é ter um dom. E os médicos estudam durante toda a vida. Ok? Vamos lá então, vou-vos contar a história do gênio mais impressionante de todos os tempos. Eu tirei os meus apontamentos e fiz aqui uns pequenos, para vocês perceberem bem. A maioria não conhece, a grande maioria, e esta história surpreendente começa em 1913, ok? Quando um grande matemático e professor da Faculdade de Cambridge, que recebia cartas sem fim de supostos teóricos e gênios da matemática, encontrou uma pequena carta num livro que dizia o seguinte: caro senhor, me apresento a si como escrivão do Departamento de Contabilidade do escritório Perth Trust, em Madras, com salário de 20 libras. Madras fica na Índia. A carta deste escrivão tinha alegações chocantes e ao mesmo tempo impressionantes e surpreendentes para o mundo da matemática. E esta carta mudou o mundo da matemática. Através dessa carta, ele alegava ter resolvido problemas até então insolúveis nesse campo, porém Hardy, que era um professor matemático em Cambridge, era muito experiente em detectar fraudes sobre teorias, mas aquela carta era de uma complexidade e de uma dimensão nunca vista até então. Continha 120 teoremas matemáticos de altíssima complexidade, e quem sabe o que eu estou a falar nos teoremas da matemática, sabe o que é que eu estou a falar, que resolviam problemas até então insolúveis, ou problemas matemáticos que não havia solução. Nem os maiores gênios da atualidade conseguiam resolver. Hardy não acreditava no que estava à sua frente. Chamou o seu amigo, outro grande matemático da época que se chamava Littlewood, para avaliar a carta, e ambos chegaram à conclusão de que aquela carta era real e que não estavam à frente do impostor, que devia pertencer a um gênio nunca visto na área das matemáticas. E estavam certos, o maior gênio da matemática de todos os tempos e que foi esquecido. Srilin Vasna Ramanujan. A história dele é tão incrível e impressionante. Ele nasceu numa pequena cidade da Índia chamada Eroti, em 22 de dezembro de 1887. Filho de pais extremamente pobres, ele era um prodígio na área da matemática. E vocês vão perceber, quando nós somos bons, muito bons numa área, só somos naquela área. E porque vão perceber o que é que aconteceu com ele mais à frente. Em criança, as pessoas não entendiam os pensamentos dele. Ninguém conseguia compreender esta criança. Aos 11 anos, o seu conhecimento na matemática superava o dos estudantes universitários. Aos 13, emprestaram-lhe um livro e ele estudou sozinho esse livro. E através do estudo que ele fez desse livro, ele começou a dominar a trigonometria avançada e ele criava os seus próprios teoremas. Aos 16 anos, dominava teoremas matemáticos complexos e quanto mais velho ele ficava, mais impressionante ficava o seu conhecimento. Devido a essa genialidade incrível, Ramanujan ganhou uma bolsa na Government Art College, acho que é assim que se diz, da Índia. Mas ele reprovou em várias matérias e acabou por perder a bolsa. Ele só era bom em matemática. A sua mente só processava a matemática. Nessa altura foi trabalhar num emprego, de subemprego, e vivia numa pobreza extrema de uma fome que o aniquilava. Aquela carta mudaria a história da vida dele e a história da matemática. A carta que chegou às mãos de Hardy em 1913.
Hardy ficou tão extasiado e impressionado que ficou ansioso para trazer Ramanuja para a Universidade de Cambridge, embora Ramanuja resistiu porque achou que era mais um que ia ficar incógnito no mundo. Ele resistiu, mas foi para a universidade e logo surpreendeu Hardy, desde o início, com a sua habilidade matemática. Mas Hardy ficou perplexo diante daquele homem sem formação formal, lembrem-se que ele não tinha andado na universidade, e com uma mente de gênio, mas precisava de uma orientação formal. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Seja aquilo em que nós fomos bons na vida, nós precisamos de estudar. Ninguém nasce com dons aflorados, ou melhor, nós até nascemos, mas temos que ter alguém que nos oriente. Neste caso, Ramanuja encontrou Hardy. Como um lapidário genial, começou a trabalhar. Sabe o que é um lapidário? É uma pessoa que lapida diamantes. Começou a trabalhar com Ramanuja, que era um diamante bruto. Com a orientação de Hardy, Ramanuja começou a surpreender os mais experientes matemáticos. Eles ficavam com os queixos no chão. Começou por solucionar problemas que há séculos, a matemática não tinha solução e criou novos teoremas matemáticos impensadas até essa altura. Tenho aqui um erro. Isto como vai para o meu pupilo a seguir, para ele compreender. Até aí. Ramanuja tornou-se mítico no meio matemático, algo que era fora do comum e algo que era incompreensível. Ramanuja tornou-se num dos mais jovens membros da Royal Society com 31 anos. Quando as pessoas quiseram saber de onde vinha tamanha genialidade deste homem sem instrução, olha o que Ramanuja disse, e eu passo a citar. Recebo minhas ideias em sonhos da minha deusa Namagiri, em um pergaminho que se desdobra diante dos meus olhos e eu apenas repasso. Receber um dom, que isto é um dom, receber um conhecimento que mais ninguém tem e passar lá à frente. Compreendem? Quando eu estou sempre a dar porrada no ceguinho, sempre a bater na mesma tecla. O conhecimento, se não for partilhado, nada vos serve. É zero, é nulo, é um fardo em cima das vossas costas. E ele dava crédito de todo o seu potencial, toda a sua genialidade, à deusa, que neste caso era Namagiri, uma deusa hindu. Eu dou toda a minha genialidade a estes dois seres que estão aqui atrás das minhas costas. Eu não bati com a cabeça na parede, rachei a cabeça e meti aqui um chip com tudo que eu tenho aqui dentro. E isto é para aquelas pessoas que dizem eu gostava de ser como você, eu não sei o quê, eu não sei quantos. Eu ontem recebi uma carta de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente a agradecer-me tudo aquilo que eu faço por ela. Eu não faço nada, a não ser passar o meu conhecimento. Mandou-me um presente, mandou-me estes brincos e mandou-me este anel. Com uma carta, que para mim foi o mais surpreendente, foi a carta, que eu mais à frente vou ler aqui, e onde eu lhe vou responder por escrito em carta, igual ela fez comigo, e são esses pequenos gestos, esses pequenos atos que fazem com que eu tenha a certeza absoluta que estou no caminho certo. Porque nem que eu faça a diferença só na vida de uma pessoa, para mim é suficiente. Ok? Mas isso eu vou partilhar com vocês mais à frente. Então, ele dizia que recebia as suas ideias em sonhos da deusa Namaguchi. Ele dava crédito de todo o seu potencial, toda a genialidade dele à sua deusa, que neste caso era Namagiri, uma deusa hindu. Aos 32 anos morreu de tuberculose, depois de ter ingressado na Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, voltou à Índia, onde veio a falecer. Hardy, que entretanto tornou-se o seu amigo, deu a ele o crédito do maior matemático que já existiu na história. Pena que nós o tínhamos esquecido. Nós não, que eu não esqueci. Só que para nós termos acesso a este tipo de informação, nós temos que estudar, temos que correr atrás. A maioria das pessoas nem sabem quem é Ramanuja. Nunca ouviram este nome. Este gênio compilou 3.900 teoremas matemáticos em toda a sua vida. Foi ele quem abriu o caminho para a informática, ouçam bem, a informática, engenharia elétrica e os buracos negros no espaço. Sim, os buracos negros no espaço.
Mas alguns destes buracos negros passaram a existir ou a ser visíveis somente depois da morte de Ramanuja. Ou seja, ele antecipou os acontecimentos. Em 1976 foi encontrado o caderno, até me estou a arrepiar, o caderno deste grande gênio, muito depois da sua morte, e este caderno foi comparado à 10ª Sinfonia de Beethoven, de tão impressionante que é. Isto para vos dizer o quê? Igual Ramanuja, que tinha a sua deusa Namagiri, que o orientava, todos nós temos os nossos guardiões, os nossos guias. Aqui no canal do YouTube eu tenho uma formação completa como despertar os nossos guias e mentores espirituais, ou como encontrá-los, ou como começar a ouvi-los, aquilo que vocês quiserem chamar, como ter o contacto com eles. E todos nós temos acesso a eles. E acreditem que quando nós passamos a ter acesso aos nossos guias, aos nossos mentores, tudo na nossa vida acontece de uma forma simples, muito simples. Ok? Beijinhos no coração, eu sou a Adriana Soares, acho que não me apresentei no início, eu apresento-me agora, sou a Adriana Soares, para quem não me conhece, se vocês gostarem deste vídeo, partilhem, façam este canal crescer, porque este canal é um canal de partilha de conhecimento. Tudo aquilo que eu sei, tudo o que eu tenho aqui na minha cabeça, eu partilho com vocês, gratuitamente. Beijos no coração.